Na aula passada, iniciamos o estudo das matrizes. Vimos o conceito de igualdade e algumas operações, adição, subtração e a multiplicação por um número. Daremos continuidade nesse assunto analisando os seguintes tópicos. Acompanhe na tela. A multiplicação de matrizes, a teoria dos determinantes. Multiplicação de matrizes. Vejamos como essa importante operação se processa e quais as condições para que ela exista. Acompanhe a definição. O produto de A por B somente é possível se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Verificada essa condição, a matriz produto tem ordem dada pelo número de linhas de A e o número de colunas de B. Acompanhe o produto entre duas matrizes feito passo a passo. A matriz A tem ordem 2 por 2, enquanto que B tem ordem 2 por 3. Como o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B, então existe o produto. A matriz produto AB terá como ordem o número de linhas de A pelo número de colunas de B, isto é, 2 por 3. Cada elemento da matriz produto é obtido pela soma dos produtos dos elementos da linha correspondente de A pelos elementos da coluna correspondente de B, da seguinte forma. O elemento da primeira linha e primeira coluna do produto, P11, é igual a 1 vezes 5 mais 2 vezes 3, 11. O elemento da primeira linha e segunda coluna do produto, P12, é igual a 1 vezes 6 mais 2 vezes 0, 6. Já o elemento P13 é igual a 1 vezes 0 mais 2 vezes 1, 2. Como você deve estar percebendo, multiplicamos linha da primeira matriz com coluna da segunda matriz. Vamos ao cálculo dos elementos da segunda linha. O elemento P21 é igual a menos 3 vezes 5 mais 4 vezes 3, menos 3. O elemento P22 é igual a menos 3 vezes 6 mais 4 vezes 0, menos 18. O elemento P23 é igual a menos 3 vezes 0 mais 4 vezes 1, 4. E resulta a matriz AB, 11, 6 e 2, menos 3, menos 18 e 4. É importantíssimo que você observe que o produto B vezes A não é possível, pois o número de colunas de B é diferente do número de linhas de A. Tente efetuar o produto BA aí em casa, que você facilmente perceberá por que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. A ordem dos fatores não altera o produto. Esta conhecida propriedade dos números reais não vale para matrizes. A ordem dos fatores geralmente altera o produto. Em geral, não vale a propriedade comutativa para matrizes. Existem casos, como o visto anteriormente, em que existe AB e não existe o produto BA. Muita atenção com esse detalhe, hein? Vejamos uma questão de aplicação. Na produção de 2 modelos de jaquetas, foram usados botões pequenos e grandes. Nesta tabela, vemos o número de botões por modelo. O número de jaquetas produzidas nos meses de março e abril também foi registrado numa tabela. Como podemos obter a tabela que nos dá o total de botões nesses modelos nos 2 meses? Acompanhe na tela. Multiplicando as matrizes, temos 2 vezes 10, 20, mais 4 vezes 7, 28. 2 vezes 12, 24, mais 4 vezes 9, 36. 6 vezes 10, 60, mais 3 vezes 7, 21. 6 vezes 12, 72,
mais 3 vezes 9, 27. Resulta 48, 60, 81 e 99. 48 representa o total de botões pequenos usados em março, já que multiplicamos a linha botões pequenos pela coluna março. 60, o total de botões pequenos usados em abril. 81, o total de botões grandes usados em março. E 99, o total de botões grandes usados em abril. Se você trocar as posições dessas matrizes e realizar o produto, dará outra matriz. Qual o significado dos valores encontrados nessa outra matriz? Procure verificar. Será um bom treino. Quando as linhas de uma matriz são ordenadamente iguais às colunas de uma outra matriz, dizemos tratar-se de sua transposta. Acompanhe na tela. Dada a matriz A, tem-se sua transposta indicada por A com um sobreíndice T, se a primeira linha de A é igual à primeira coluna da transposta de A. A segunda linha de A é igual à segunda coluna da transposta de A. As linhas de A são ordenadamente iguais às colunas de sua transposta. A matriz transposta goza das seguintes propriedades. Observe atento, hein? A transposta da transposta de A é a própria matriz A. A transposta da soma é igual à soma das transpostas. A transposta da matriz A multiplicada pelo número K é igual ao produto de K pela transposta de A. E muito verificada nos vestibulares, a transposta de um produto AB é igual ao produto da transposta de B pela transposta de A, nesta ordem. Seja A uma matriz de ordem N. A matriz B, tal que o produto AB igual a BA é igual à matriz identidade, é chamada de inversa de A. Observe a definição na tela. Indica-se a inversa de A como A acompanhada de um sobreíndice menos 1. Se existir, A multiplicada pela inversa igual à inversa multiplicada por A, resulta a matriz identidade de ordem N. No exemplo, tanto A vezes a inversa como a inversa multiplicada por A são iguais à matriz identidade. Além da definição, em breve veremos um outro processo para a obtenção da inversa. Originada em meados do século XVII, quando se estudavam processos de resolução de sistemas de equações, a teoria dos determinantes hoje é aplicada para sintetizar expressões matemáticas complexas. Chamamos de determinante de uma matriz quadrada o número que se pode obter operando os elementos da matriz da seguinte maneira. Observe na tela. Se A é de ordem 1, então o determinante de A, que se indica por det A, ou colocando seu elemento entre barras, é igual ao próprio elemento de A. No exemplo, det A é igual a 10. Se A é de ordem 2, o determinante de A é a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. A11 vezes A22 menos A12 vezes A21. Principal menos secundário. Para a matriz A, o determinante é igual a 2 vezes 4 menos 1 vezes 3. 8 menos 3, 5. Para essa outra matriz, o determinante é igual a seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x, que é igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Como você viu com o professor Paulo lá na trigonometria, isto resulta igual a 1. Para uma matriz de ordem 3, vamos usar a regra de Sarry, em homenagem ao matemático francês de mesmo nome.
Acompanhe na tela, pois você vai usar com certeza isso no vestibular. Repetimos à direita da matriz suas duas primeiras colunas. Multiplicamos os elementos da diagonal principal e de suas paralelas, conforme indicado. Somamos esses três produtos e obtemos o principal. Multiplicamos os elementos da diagonal secundária e de suas paralelas, conforme indicado. Somando esses três produtos, obtemos o secundário. O determinante é a diferença do principal pelo secundário. Vamos pôr isso em prática. É regra. E a maneira mais fácil de você fixar isso é através do treino. Vamos a uma questão de aplicação. Considere as matrizes A e B. Se A é igual à transposta de B, qual o determinante da matriz que você observa na tela? Vamos igualar a matriz A à transposta de B. Lembrando que para obter a transposta, trocamos linha por coluna. Da igualdade de matrizes, temos que x² é igual a 4, y igual a 0, z igual a 2 e y mais z igual a menos x. Substituindo y igual a 0 e z igual a 2 na última equação, sai que x igual a menos 2. E a matriz, cujo determinante queremos encontrar, fica menos 2, 0 e menos 1, 2, 1 e 1, 4, 5 e 2. Vamos ao cálculo de seu determinante. Repetindo suas duas primeiras colunas, à direita temos menos 4, 0 e menos 10, que somados dão o principal, menos 14. Menos 4, menos 10 e 0, que somados dão o secundário, menos 14. O determinante é a diferença do principal pelo secundário. Assim, menos 14 menos menos 14 igual a 0. Puxa vida, tanto trabalho para dar 0. Isso me faz pensar o seguinte. Será que matrizes, como as apresentadas nesse exercício, possuem propriedades ou características que nos permitem prever o seu resultado? Pense nesse fato. Ótimos estudos e até a nossa próxima aula.